Gênesis 8, verso 16. E a gente está usando apenas a parte A do versículo, sai da arca. Está ali no texto, ali no Data Show, Gênesis 8, 16, a parte A do verso, sai da barca. Senhor Deus, queremos que esta é a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada no coração da Tua igreja nestes dias. Senhor, hoje, pela terceira semana, nós vamos ministrar neste texto. E queremos Te pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, não só pelos irmãos que estão aqui, estão adorando conosco, mas queremos pedir, Senhor, a Tua graça pelo aquele irmão que está lá em casa, adorando pela live. Senhor, para aquele irmão que vai, Senhor, cultuar depois, no outro momento, Senhor, pelas redes sociais, vai ser ministrado nessa palavra. Que a Sua palavra possa achar guaridas nesses corações. E que essas vidas, Senhor, cheias de Ti, sedentas de Ti, Senhor, venham encontrar nesta palavra, Senhor, um avivamento, Senhor, um despertar do Senhor na vida deles, Senhor, para que eles possam, Senhor, tomar atitude e sair daquilo que tem os prendido. Senhor, eu Te peço pela mente, nossa mente, cuida de nós, Senhor, para que não possamos nos desviar, Senhor, não possamos, Senhor, deixar o nosso pensamento vaguear, mas que possamos, cativos na Tua palavra, receber nesta noite aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim no nome bom, no nome doce, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, há 3 semanas, essa é a terceira quarta-feira que nós estamos ministrando nessa parte do versículo, sai da arca, sai da barca, nessa tradução linguagem de hoje. E a primeira coisa que nós aprendemos, e o tema que nós temos trabalhado, é quem não sai da arca, quem não sai da barca não tem história para contar. E por que não tem história para contar? Porque quem não sai da arca tem a sua visão limitada. Quem está preso na caixinha fica com a sua visão limitada, não consegue ver no horizonte aquilo que Deus tem para ti. E você já foi ministrado nessa palavra. Se você quiser, ser ministrado nessa palavra, é só ir lá no YouTube, na quarta-feira antecedentes, que você vai estar lá a ministração dessa palavra. Depois, na semana seguinte, nós ministramos que quem não sai da arca não tem história para contar, porque a arca limita os nossos sonhos. Quem tem a visão limitada tem sonhos limitados. Quem tem a visão limitada tem sonhos limitados. E Deus sonha com você. Deus tem projeto na tua vida. Deus tem projeto na minha vida. Deus tem projeto na nossa vida. E os projetos de Deus para nós são muito grandiosos. São muitos grandiosos os projetos que Deus tem para nós. Nós queremos alcançar primeiro este bairro, o bairro de Saracuruna, aqui em Duque de Caxias. Queremos alcançar o Duque de Caxias, queremos alcançar o Rio de Janeiro, queremos alcançar o Brasil, quem sabe o mundo, com a boa palavra do Senhor, com a graça do Senhor. Então, quem não sai da arca não tem história para contar, porque os seus sonhos são limitados. E hoje eu quero fechar essa série. Quem não sai da arca não tem história para contar, porque quem não sai da arca tem os seus ministérios limitados. Amados, Deus nos chamou para o trabalho. Deus chamou um povo seu para levar uma palavra que é sua. Nós estamos aqui hoje fruto de trabalho de discipulado. Nós estamos aqui hoje porque os primeiros discípulos de Jesus entenderam muito bem este negócio
de ir de fazer discípulos. Eles foram e fizeram, e foram feitos tantos discípulos depois dos 12, até alcançar os nossos dias. Se os discípulos não tivessem atendido a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus, de ir fazer discípulos, a história do Evangelho teria ficado lá no passado. Mas porque eles atenderam a ordem de Jesus, foram e fizeram discípulo, nós fomos impactados. Nós fomos alcançados. E existem muitas pessoas, milhares de pessoas depois de nós, que virão a Jesus por nosso intermédio, que virão a Jesus por nossa instrumentalidade. Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas caminhando sem Deus e sem salvação, que precisa do teu testemunho, da tua palavra, da tua pregação e do teu ministério. Mas amados, olha que a palavra de Deus para a nossa vida, ela não é uma palavra limitada. Deus tem um ministério para você. Eu costumo dizer, que não existe ninguém no mundo, na face da terra, nenhuma criação de Deus, ele é dotado de todos os dons espirituais. Ninguém. Pensa aí no mais famoso dos pregadores, pensa aí no maior pregador para você, no melhor que você acha. Ele não é dotado de todos os dons espirituais, para que ele não venha se vangloriar. Deus não faz isso. Deus não dá todos os dons espirituais para uma única pessoa, não. Mas Deus também não deixa uma pessoa, um servo dele, sem nenhum dom espiritual. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você é que Deus tem sonhos com você. O seu ministério não pode ser limitado, sabe por quê? Porque Deus lhe deu dons espirituais. Você tem dom espiritual. Tem alguma coisa em você que Deus pode usar. Tem alguma coisa em você que Deus quer usar. Você não foi chamado, amado, para cultuar ao Senhor no domingo, para cultuar o Senhor na quinta-feira, na cela, para cultuar na quarta-feira. Não, você foi chamado para ter um ministério. Você foi chamado para ser um agente de transformação nessa terra. Você foi chamado e foi capacitado pelo um dom espiritual para que você seja um ministro de Deus nesta terra. Então não existe nenhuma pessoa que contém nele todos os dons espirituais, mas também não existe nenhuma pessoa nessa terra que não tenha pelo menos um dom espiritual. Então você não pode reclamar, porque tem alguma coisa em você que Deus quer usar. Tem uma coisa em você que é útil para Deus. Deus tem um ministério para você, e você não pode ter uma visão tocanha, uma visão limitada desse ministério, porque se você tiver uma visão limitada desse ministério, limitado vai ser o seu ministério, limitado vai ser aquilo que você vai fazer. Você acha que você foi chamado por Deus para fazer parte do ministério de louvor e para cantar aqui no domingo e na quarta-feira? Você acha que você foi chamado para ser membro da igreja? O meu ministério é ser membro da igreja. Não existe. Se Deus te chamou, se você um dia foi alcançado pela graça do Senhor, o Senhor te capacitou com pelo menos um dom para você ser um ministro dele nesta terra. Portanto, quem não sai da arca não tem história para contar, porque quem não sai da arca tem o seu ministério limitado. E Deus não te chamou para ter um ministério limitado. Deus te chamou para você fazer aquilo que apraz a Ele. Deus te chamou, amado, para você servi-lo na sua integridade, com o seu dom, com o seu talento. Mas pastor, eu ainda não descobri qual é o meu talento. Eu ouvi isso de uma irmã preciosa. Uma das minhas mães, que eu tenho muitas mães, depois que a minha faleceu, eu tenho muitas mães. Eu ouvi isso de uma irmã preciosa, de uma irmã de Deus, de uma irmã maravilhosa na presença de Deus, a irmã Maria Vasconcelos, Maria Camilo. Ela uma vez disse para mim, pastor, eu dando estudo, ela disse, pastor, eu não sei qual foi o dom que Deus me deu, eu não sei qual foi o dom que Deus me deu. Eu falei, irmã Maria, mas o que a senhora faz? Ela falou, como eu não sei qual é o dom que Deus me deu? Eu trabalho de auxiliar de serviços gerais, e em toda a frente de trabalho ela estava. Hoje já está com 70 e pouco, 78 eu acho, 77, e aí ela não pode mais fazer, mas se tivesse um concreto na igreja, ela estava lá para carregar os baldes.
Ela estava lá para capinar o quintal, ela estava lá para ajudar na limpeza, estava lá para ajudar na faxina da cozinha, ela estava lá, tinha uma zeladora, mas ela estava lá, porque ela queria descobrir aquilo que Deus queria que ela fizesse. Mulher poderosa na palavra, mulher poderosa no aconselhamento, mulher poderosa no testemunho, tinha muitos e muitos dons, mas ela achava que não tinha nenhum, e por isso ela trabalhava em toda a frente de trabalho para honrar o Senhor. O que você tem? O que você sabe fazer? É porque às vezes, amados, a gente acha que o trabalho do Senhor, a igreja de Cristo na terra, ela tem um ministério limitado. A gente acha que a igreja de Cristo na terra, ela tem um ministério de só pregar a palavra através da palavra. Às vezes nós entendemos que a igreja de Cristo na terra tem o poder de pregar a palavra através do louvor, mas não. Nós vivemos aqui no projeto Obedecer uma missão integral, o homem todo para o evangelho todo. O que você sabe fazer? Ah, pastor, eu sou doméstica, eu arrumo uma casa como ninguém. Você pode ter um ministério de arrumar casas. Existem pessoas hoje na igreja mesmo do Senhor, na nossa igreja, passando por enfermidade. Não tem ninguém, tem uma pessoa até que a igreja paga para ajudar ela lá, de segunda a sexta-feira, mas quando é sábado e domingo ela fica lá sozinha. Você pode ter o ministério de auxiliar as irmãs, a irmã Edna, por exemplo, a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família. Você lembra lá na travessia do mar, o povo de Israel vinha marchando, o povo de Deus marchando, o povo de Israel, na frente o mar vermelho, atrás o exército de Faraó. Agora Moisés para e pergunta a Deus: Senhor, o que é que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. E Deus diz para ele: o que você tem nas mãos, Moisés? Ele diz: eu tenho uma vara. Pega essa vara e estende ela sobre o mar, e o mar vai se abrir. E ele, com aquele cajado, ele estende sobre o mar, e o mar se abre. Mas Deus tem um ministério poderoso na sua vida, na sua história. Deus tem um ministério poderoso para você, seja qual for a sua habilidade. Ah, eu sou um cozinheiro de mão cheia. Você pode servir a Deus cozinhando, você pode servir a Deus costurando, você pode servir a Deus ministrando uma aula, você que é professor. Você pode servir a Deus com a enxada nas mãos, com a colher de pedreiro nas mãos. Você pode servir e adorar a Deus no talento que você tem. Porque o ministério da igreja não está limitado apenas a cantar, adorar e orar. A igreja de Cristo é colocada na terra para alcançar muitas vidas para o Senhor. Quem não sai da arca não tem história para contar, porque quem não sai da arca tem ministério limitado. Quem está dentro da caixinha, amados, acha que adorar a Deus, ou que servir a Deus é vir na igreja e cantar louvores a Ele. Quem está na caixinha acha que adorar a Deus é vir na igreja e pregar quando você está escalado para pregar. Mas eu quero te dizer que adorar a Deus, servir a Deus, é muito mais poderoso que isso. Você pode servir a Deus com o que você sabe fazer de melhor. Elisângela, essa tua linha aí, pastora. Você pode servir a Deus com aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer de melhor. A igreja, o povo de Deus, depois da reforma protestante, recebeu um nome, de protestante. Depois da reforma, nós recebemos o nome de protestante. E quem é protestante? É aquele que protesta contra o erro, que protesta contra o pecado, é aquele que atende o Senhor, é aquele que serve ao Senhor. E a reforma do século XVI, ela veio trazer também para a igreja do Senhor o sacerdócio de todo crente é um ministro. E o que é ministro? Quando a gente fala de ministério, ministério é serviço. Ministério é o serviço que você ocupa no reino de Deus. Aquilo que você sabe fazer no reino de Deus, você faz para adorar o Senhor. Portanto, você já pensou se o ministério do pastor fosse só pregar? Fosse só pregar? Mas a vida ministerial, a vida do pastor, a vida de um servo de Deus é muito mais que isso. Então, a reforma do século XVI trouxe para nós o sacerdócio de todo crente. Todo crente agora é um sacerdote. Todo crente é um ministro de Deus.
Antes, amado, antes, no tempo da lei, antes de Jesus morrer e o véu se rasgar de alto a baixo, a gente não podia entrar no Santo dos Santos. Só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote, para levar as suas oferendas, levar os seus pedidos, levar a sua oferta diante de Deus. Mas depois que Jesus morreu, o véu se rasgou, e o véu se rasgando, me deu livre acesso ao trono de Deus, te deu livre acesso ao trono de Deus. Você não precisa mais de pessoas para representar você. Você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus. Deus tem ministério para a tua vida, Deus tem um dom para você. Se você ainda não descobriu o que Deus quer fazer na sua vida, faça como a irmã Maria. Trabalhe em toda frente de trabalho. Trabalhe em toda frente de trabalho. Amados, Deus tem dado para nós aqui no projeto Obedecer uma visão de excelência, uma visão de crescimento, uma visão de cuidado. E aqui no projeto Obedecer, quem quer trabalhar, tem um trabalho. Quem quer trabalhar, quem está disposto a trabalhar para o Senhor, tem um trabalho. Mas para que você assuma o trabalho que precisa ser feito, para que você assuma, né, o que você sabe fazer e colocar isso na igreja do Senhor, na obra do Senhor, você precisa sair da arca. Você precisa sair da caixinha. Você precisa entender que o seu ministério é muito mais do que aquilo que você tem feito para Deus. Tem muitas pessoas para ser alcançadas nessa terra, e você e eu somos os instrumentos de Deus. Eu costumo dizer que Deus não tem plano B. Deus não tem plano B, Deus só tem o plano A. E o plano de Deus para ganhar essa terra é a igreja de Cristo. E a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja não é essa estrutura, não é esse altar, não é esses bancos que você está sentado. A igreja não é esse prédio onde nós estamos reunidos. A igreja sou eu. A igreja é você. Deus não tem um plano B. O plano de Deus é o plano A. E você é o plano de Deus. Você é o plano de Deus. Deus fez você, amado, com um DNA único. Deus fez você com uma digital única. Ninguém do mundo é igual a você. Isso quer dizer que tem coisas na terra, tem ministérios na terra que Deus só deu para você. Que Deus só deu para você, só você pode fazer. Só você pode ser instrumento de Deus. E se você não fizer, não será feito por outro. Porque Deus fez você, só você, igual a você. Não tem mais ninguém no mundo igual a você. Só você. E tem coisas que Deus colocou para que você seja o agente de transformação dessa terra. Portanto, fechando essa série, mano. Fechando essa série. Quem não sai da arca não tem história para contar. Porque quem não sai da arca tem a visão limitada. Quem não sai da arca tem os sonhos limitados. E quem não sai da arca tem o ministério limitado. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Mas Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu sou inexperiente, eu sou um novo convertido. Pastor, eu já me converti com uma certa idade. Deixa eu te falar. Paulo já se converteu homem feito. E foi uma das maiores conversões que o Evangelho já teve. Uma das maiores conversões que o Evangelho já teve foi o apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13 assinados. Mas tem ainda a possibilidade de ser o escritor também da carta de Hebreus. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu ainda sou muito novo para ter um ministério. Quando Deus chamou Davi, ele era um adolescente. Quando Deus chamou Davi, ele tinha pouca idade, não tinha experiência, não tinha força ainda, mas Deus o chamou e o capacitou para a obra. Portanto, amado, é necessário que nós saiamos da caixinha, saiamos da arca
para que possamos experimentar aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Quem não sai da arca não tem história para contar, porque quem não sai da arca tem a sua visão limitada. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer que você saia da arca para que você olhe mais adiante. Deus quer que você saia da arca para que você sonhe grande. E Deus quer que você saia da arca para que o seu trabalho no reino do Senhor seja um trabalho grandioso, porque é para um Deus grandioso. Portanto, nessa noite eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha vivido muitos anos na igreja. Paz no que eu vou te dizer. Tem uma estatística que diz que 95% dos cristãos evangélicos nunca ganharam uma alma sequer para o Senhor Jesus Cristo. Vai chegar lá no céu ele sozinho, um crente egoísta. Ninguém foi para o céu por causa dele. Vai chegar lá um crente egoísta, sozinho. Não levei ninguém, recebi Jesus e achei que era o suficiente. 95% dos cristãos nunca ganharam alma para o Senhor Jesus Cristo. Perguntar um negócio a ti: vai ter alguém lá no céu porque você foi instrumento de Deus na vida dele? Vai ter alguém lá no céu porque você foi o discipulador dele? Vai ter alguém lá no céu porque você foi o agente de transformação na vida de alguém nessa terra? Vai ter alguém lá, amados? A palavra de Deus era: Jesus ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Então, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade como servo do Senhor é trabalhar para Ele nessa terra. É trabalhar para Ele nessa terra. Se você tem feito muito pouco e reconhece isso, talvez quase nada, e reconhece isso, e você quer ser um agente de transformação na sua terra, vendo um ministério grandioso, saindo da caixa, saindo da arca e trabalhando para o Senhor, alcançar pessoas nessa terra, para quando você chegar lá no céu, tenha lá frutos do seu trabalho. Sabia que o fruto do seu trabalho que vai subir é as conversões? O fruto do teu trabalho que vai estar lá no céu é a conversão. A palavra de Deus diz assim para nós: eu vos enviei para que vades e dê muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam. Qual é o fruto que vai permanecer no céu? Eu cantava muito bem, eu adorava muito bem. Lá no céu, os anjos cantam muito bem. Eu pregava muito bem, eu era um exímio pregador. Lá no céu não vai precisar haver pregação da palavra, porque lá todos estaremos diante da palavra, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu fazia ação social, lá não vai precisar, porque não vai ter carente. Eu tinha dom de curar, eu orava e as pessoas eram curadas. Lá não vai precisar ter cura, porque lá não vai ter enfermidade. Eu brilhava nessa terra, lá não vai precisar ter luz do sol, porque a glória do Senhor vai iluminar os céus. Seu fruto que permanece são as almas que você ganha para Jesus nessa terra. O único fruto que permanece são almas que você ganha, porque nenhum dos seus talentos aqui vai precisar dele lá no céu. Mas os frutos que permanecem são as almas que você conquistou para Jesus. Eu quero orar por você que entende isso nessa noite, que quer sair da arca para ter um trabalho nesta terra, trabalhar para o Senhor, ser um ministério nessa terra, ser um ministro de Deus, um agente de transformação. E lá na sua escola, ainda jovem, falar do nome de Jesus, testemunhar do nome de Jesus, lá no seu emprego, lá na sua vizinhança, em todo lugar que você for, se importar em falar a respeito da graça do nosso Deus maravilhoso. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida,
e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.